Aos 67 anos, jamais pensei que ouviria as palavras mais dolorosas da minha vida saindo da boca do homem que escolheu minha filha para a esposa. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa terça-feira chuvosa de março, quando Bruno, meu genro há 8 anos, me olhou nos olhos e disse que eu era um peso morto na vida dele e da minha própria filha. Meu nome é José Carlos Mendonça, e por 42 anos trabalhei como supervisor de obras numa das maiores construtoras de São Paulo. Construí com estas mãos calejadas mais de 30 edifícios que ainda hoje pontilham a paisagem da cidade. Quando minha amada esposa Conceição faleceu há 5 anos, vítima de um câncer silencioso, pensei que o mundo havia desabado sobre mim. Foi minha filha Carla quem me estendeu a mão, me convidando para morar na casa que eles tinham comprado no Morumbi. Casa essa cujo terreno eu havia ajudado a pagar com R$ 180 mil das minhas economias. Mas hoje, enquanto escrevo estas palavras, Bruno está sem emprego. E não foi coincidência. Foi justiça. Quando me mudei para a casa de Carla e Bruno em 2019, eu não era um fardo. Era um homem de 62 anos aposentado, mas ainda vigoroso e com uma conta bancária que fazia muita gente de 30 anos sentir inveja. Durante todos esses anos morando com eles, contribuí mensalmente com R$ 200 para as despesas da casa, valor que descobri mais tarde ser superior à metade do salário que Bruno ganhava como analista financeiro numa empresa de médio porte. Mas minha contribuição ia muito além do dinheiro. Toda manhã, às 6h em ponto, eu já estava na cozinha preparando o café da manhã. Não qualquer café. O cafezinho passado na hora com pão francês que eu mesmo ia buscar na padaria do seu Miguel, a 3 quarteirões de casa. Carla sempre dizia que acordar com o cheiro do café do papai era a melhor parte do dia dela. Bruno nunca comentava nada, apenas descia, pegava sua xícara e saía para trabalhar, como se fosse um serviço que lhe era devido. Nos fins de semana, enquanto Bruno ficava no sofá assistindo futebol ou mexendo no celular, eu cuidava do jardim que Conceição tanto amava. Plantei rosas, gerânios e até uma pequena horta onde cultivava tomates, alfaces e temperos. Carla me ajudava às vezes, e nesses momentos eu sentia que ainda tinha uma família de verdade. Quando o primeiro neto chegou, o pequeno Gabriel em 2021, fui eu quem montou o berço, pintei o quarto e passei noites acordado ajudando Carla com as mamadeiras. Bruno reclamava do barulho do bebê. Dizia que não conseguia dormir e que estava prejudicando seu rendimento no trabalho. Foi quando comecei a perceber que o homem que minha filha havia escolhido não tinha a fibra que eu imaginava. Em 2022, quando Carla voltou ao trabalho depois da licença maternidade, naturalmente me ofereci para cuidar do Gabriel durante o dia. Que avô não faria isso? Durante meses, fui babá, professor, companheiro de brincadeiras. Ensinei o menino a andar, a falar vovô, antes mesmo de papai, algo que notei irritar profundamente Bruno. Economizei para eles mais de R$ 1.500 por mês que gastariam com berçário. Mas para Bruno, aparentemente, eu era apenas um inconveniente. O problema se agravou quando comecei a notar pequenos comentários maldosos. José Carlos, você deixou a luz do banheiro acesa de novo, dizia ele, como se eu fosse uma criança sendo repreendida. José Carlos, você está usando muita água no banho. José Carlos, será que você pode baixar o volume da televisão? Algumas pessoas aqui trabalham. Como se cuidar de uma casa, de um neto, de uma família inteira não fosse trabalho. A situação piorou quando Bruno recebeu uma promoção no final de 2022. Seu salário subiu para R$ 8.500 e, de repente, ele se via como o homem da casa. Começou a fazer comentários sobre pessoas que não contribuem e sobre como era importante todo mundo puxar o próprio peso. Isso vindo de um homem que eu estava sustentando indiretamente há anos. Em janeiro de 2023, Bruno sugeriu que eu procurasse um cantinho menor, mais adequado para a minha idade. Quando Carla protestou, lembrando que a casa era tanto minha quanto deles, Bruno ficou uma semana inteira fazendo cara feia e tratando todos com frieza.
Mas eu aguentei tudo isso calado. Por amor à minha filha. Por amor ao meu neto. Porque aos 67 anos, eu já havia aprendido que família às vezes significa engolir o orgulho para preservar a harmonia. O que eu não sabia é que Bruno estava planejando algo muito pior do que simples desrespeito. A bomba explodiu numa terça-feira, 14 de março de 2023. Era o aniversário de 2 anos do Gabriel, e eu havia planejado uma festa surpresa simples no jardim. Passei a semana toda organizando tudo. Encomendei um bolo na confeitaria da Dona Rosa, comprei balões, contratei um palhaço, montei uma mesinha com docinhos. Gastei do meu próprio bolso R$ 850 para fazer meu neto feliz. Carla ficou emocionada quando chegou do trabalho e viu a surpresa. Gabriel estava radiante, correndo pelo jardim com outras crianças da vizinhança que eu havia convidado. Era uma cena perfeita de felicidade familiar. Foi quando Bruno chegou. Ele estacionou o carro na garagem e nem cumprimentou as visitas. Veio direto até mim com aquela cara emburrada que eu já conhecia bem. José Carlos, preciso falar com você. Agora, disse ele me puxando para dentro de casa. Mas Bruno, é aniversário do Gabriel, não pode esperar? Não pode, não. E aliás, é exatamente sobre isso que quero falar. Entramos na sala e Bruno fechou a porta. O som das crianças brincando lá fora contrastava com o clima pesado que se instalou ali dentro. José Carlos, isso não pode continuar. Ele começou, com aquela voz grave que usava quando queria intimidar alguém. Você não pode simplesmente decidir fazer uma festa na minha casa sem me consultar. Na sua casa? Perguntei, sentindo o sangue subir a cabeça. Bruno, esta casa foi comprada com dinheiro meu também. E Gabriel é meu neto. Ah, é. Então, vamos esclarecer algumas coisas aqui, ele disse cruzando os braços. Primeiro, você deu uma entrada nesta casa há 4 anos. Desde então, quem paga o financiamento todo mês sou eu. Segundo, você vive aqui de favor porque minha esposa tem pena de você. E terceiro, já está na hora de você aceitar que é um peso morto nesta família. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Peso morto. Eu que criei uma família, construí uma carreira, mantinha esta casa funcionando. Como você ousa? Comecei a dizer, mas Bruno me interrompeu. Como eu ouso? Eu ouso porque alguém precisa falar a verdade aqui. Você é um homem velho, sem propósito, que vive grudado na gente como uma sanguessuga. Carla não tem coragem de te mandar embora porque você fica fazendo chantagem emocional, falando da mãe dela, fazendo drama. Bruno, você está falando com o pai da sua esposa. Estou falando com um homem que deveria ter dignidade suficiente para sair de casa quando não é mais bem-vindo. Você acha que não percebo como você interfere na educação do meu filho? Fica enchendo a cabeça dele de histórias antigas, ensinando ele a me desrespeitar. Eu nunca. Cala a boca e me deixa terminar. Ele gritou, e pela primeira vez em anos senti medo real de outro homem. Você sabe muito bem que sua presença aqui só atrapalha. Carla não pode ter uma vida conjugal normal porque você está sempre por perto. Não podemos receber amigos porque você fica no meio, contando suas histórias chatas de obra. Não podemos tomar decisões sobre nossa família porque você sempre dá palpite. Bruno se aproximou de mim e pude sentir o cheiro do álcool em seu hálito. Ele havia bebido no trabalho. Sabe de uma coisa, José Carlos? Você é igual àqueles mendigos que ficam na rua. A diferença é que eles, pelo menos, têm dignidade de pedir esmola abertamente. Você fica aí se fazendo de útil, mas todo mundo sabe que você é só um peso morto que a gente carrega. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim. Não foi apenas a raiva. Foi a compreensão cristalina de que eu havia sido um tolo durante todos esses anos. Um tolo que acreditava que generosidade e amor fossem reconhecidos. Um tolo que pensava que família significava algo. Você sabe o que é mais patético? Bruno continuou, agora com um sorriso cruel no rosto. É que você ainda acha que tem algum poder aqui, que sua opinião importa, que você é o patriarca da família. Acorda, velho. Seus tempos passaram. Ninguém mais precisa de você. Do lado de fora, eu podia ouvir meu neto rindo,
completamente alheio ao veneno que seu pai estava cuspindo sobre seu avô. Bruno, eu disse com uma calma que nem eu mesmo sabia que possuía. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ele riu. Riu mesmo. Ah, é? E o que você vai fazer? Contar para a Carla? Ela pode até ficar brava comigo por alguns dias, mas no fundo sabe que estou certo. Você é um peso morto, José Carlos. E peso morto, a gente corta fora. Foi quando olhei bem nos olhos dele e disse: Bruno, você não faz ideia de quem você está enfrentando. Bruno me subestimou completamente. E isso foi o primeiro erro dele. Durante meus 42 anos trabalhando na construção civil, não fui apenas um supervisor qualquer. Nos últimos 15 anos da minha carreira, fui responsável por coordenar obras para alguns dos maiores grupos empresariais de São Paulo. Conheci gente poderosa, fiz favores para pessoas influentes e, principalmente, guardei na memória uma rede de contatos que Bruno jamais imaginaria. Você vê, quando você supervisiona a construção do edifício sede de uma empresa, acaba conhecendo muito bem os diretores. Quando você resolve problemas de fundação que poderiam atrasar uma obra em 6 meses, as pessoas se lembram de você. Quando você mantém um canteiro de obra seguro e no prazo, você não é apenas um funcionário. Você se torna um parceiro de confiança. E o grupo empresarial onde Bruno trabalhava? Eu havia supervisionado a construção de 3 prédios para eles. Na quarta-feira seguinte ao aniversário do Gabriel, levantei cedo como sempre. Preparei meu café, li o jornal, cuidei do jardim, agi como se nada tivesse acontecido. Bruno desceu para tomar café da manhã com aquela arrogância nova, como se tivesse me colocado no meu lugar para sempre. Bom dia, José Carlos, disse ele com um tom condescendente. Dormiu bem? Dormi ótimo, Bruno. Obrigado por perguntar. Carla desceu alguns minutos depois, ainda em pijama, carregando Gabriel. Pai, você está bem? Ontem você ficou meio quieto depois da festa. Estou ótimo, filha. Só um pouco cansado. Festa de criança é puxada para um homem da minha idade. Respondi olhando diretamente para Bruno. Ele sorriu, satisfeito com o que interpretou como uma admissão de fraqueza. Depois que eles saíram para trabalhar, peguei minha agenda telefônica antiga, aquela de capa de couro que Conceição me deu em 1995. Procurei o número de Roberto Santana, diretor de recursos humanos do Grupo Santana em Associados, a empresa onde Bruno trabalhava. Roberto e eu tínhamos uma história. Em 2018, durante a construção do complexo empresarial deles na Vila Olímpia, houve um problema sério com as instalações elétricas. Um erro no projeto poderia ter causado um incêndio que destruiria todo o investimento. Fui eu quem identificou o problema e propôs uma solução que salvou não apenas o prédio, mas a reputação da empresa toda. Roberto Santana. Roberto, aqui é o José Carlos Mendonça. Você se lembra de mim? José Carlos. Claro que lembro. Como está, meu amigo? Quanto tempo? Como vai a aposentadoria? Vai bem, Roberto. Escute, preciso falar com você sobre um assunto delicado. Você tem uns minutinhos? Para você sempre. Fala aí. Expliquei a situação para Roberto. Não menti. Não inventei nada. Contei exatamente o que Bruno havia me dito, palavra por palavra. Expliquei como ele havia me desrespeitado e humilhado na minha própria casa. José Carlos, isso é terrível. Que tipo de homem fala assim com o sogro? Roberto, eu não estou pedindo para você demitir ninguém, mas preciso que você saiba que tipo de caráter tem esse funcionário. Se ele trata assim a própria família, imagine como deve tratar colegas, clientes, fornecedores. Houve um silêncio do outro lado da linha. José Carlos, você disse que o nome dele é Bruno? Bruno Henrique Tavares, analista financeiro do Departamento de Projetos. Ah, sim, eu conheço esse rapaz. Interessante você falar isso. Por quê? Bem, semana passada recebi uma reclamação formal sobre ele. Uma cliente disse que ele foi extremamente grosseiro numa reunião. Interrompeu ela várias vezes, fez comentários machistas. Eu estava investigando o caso. Meu coração acelerou. As peças começavam a se encaixar. Roberto, você poderia me fazer um favor? Poderia investigar um pouco mais sobre o comportamento desse funcionário?
Claro que posso, José Carlos. E olha, se metade do que você me contou for verdade, posso garantir que vamos tomar providências. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Não era alegria exatamente. Era alívio. Alívio de finalmente estar fazendo algo, de não estar mais engolindo desrespeito calado. Mas era só o começo. Na quinta-feira, liguei para Marcos Oliveira, dono da construtora onde trabalhei por tantos anos. Marcos era como um filho para mim. Começou como estagiário na empresa e hoje era o proprietário. Seu José, que surpresa boa, como está? Marcos, meu filho, estou precisando de um favor. Você conhece alguém no setor financeiro que possa me dar informações sobre análises de risco empresarial? Conheço sim. Para que você precisa? Expliquei a situação. E Marcos ficou indignado. Seu José, isso é inadmissível. O senhor sempre foi como um pai para todos nós. Quem é esse moleque? Deixa para lá, Marcos. Só preciso de informações. Não deixo para lá, não. Vou fazer melhor que isso. Vou ligar para alguns clientes e perguntar sobre a reputação profissional desse Bruno Tavares. Na sexta-feira, Marcos me ligou de volta. Seu José, você não vai acreditar no que descobri. Fala, meu filho. Esse Bruno Tavares tem uma reputação péssima no mercado. Arrogante, desrespeitoso, machista. Uma empresa cancelou um contrato de consultoria especificamente por causa dele. Outra disse que ele fez comentários racistas durante uma apresentação. Tem certeza? Absoluta. E tem mais. Ele está sendo investigado por suspeita de superfaturamento em alguns projetos. Nada comprovado ainda, mas há rumores. Quando desliguei o telefone, senti que a justiça estava começando a ser feita, mas ainda não era suficiente. Segunda-feira, 20 de março. Bruno desceu para tomar café da manhã com aquela mesma arrogância dos últimos dias. Cumprimentou-me com um aceno desdenhoso e sentou-se à mesa como se fosse o rei do castelo. José Carlos, ontem você esqueceu de lavar sua xícara. Pode tomar cuidado com isso? Engoli em seco e respondi. Claro, Bruno, desculpe. Carla olhou para mim com preocupação. Pai, você está muito quieto esses dias. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, filha. Só refleti sobre algumas coisas que o Bruno me disse. Bruno sorriu satisfeito. Achava que tinha me quebrado. Às 11h30 da manhã, meu telefone tocou. Era Roberto. José Carlos, preciso te contar uma coisa. Fizemos uma investigação completa sobre o Bruno Tavares. E aí? Descobrimos irregularidades graves. Ele estava superfaturando horas de consultoria e embolsando a diferença. Além disso, encontramos 3 processos de assédio moral contra ele nos últimos 2 anos. E tem mais. Ele mentiu no currículo sobre uma pós-graduação que nunca fez. Senti o coração disparar. O que vocês vão fazer? Já fizemos. Ele foi demitido por justa causa hoje de manhã. Segurança já recolheu os pertences dele. Às 14h20 ouvi o barulho do carro de Bruno na garagem. Estranhei porque ele nunca chegava antes das 18h. Alguns minutos depois, ele entrou pela porta da cozinha carregando uma caixa de papelão. O rosto dele estava vermelho de raiva e humilhação. José Carlos, gritou ele, jogando a caixa no chão da sala. O que você fez? Fiz o quê? Perguntei, fingindo inocência. Não se faça de idiota, sei que foi você. De alguma forma você conseguiu que me demitissem. Bruno, eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Eles disseram que receberam informações sobre meu caráter duvidoso. Que tipo de homem eu era, que não podia representar a empresa. Isso saiu de você. Nesse momento, senti uma calma profunda tomar conta de mim. Era a sensação de quem finalmente pode falar a verdade. Bruno, disse eu levantando-me da poltrona. Você está certo. O rosto dele empalideceu. O quê? Fui eu mesmo. Liguei para pessoas que conheço há décadas. Pessoas respeitáveis, que valorizam o caráter. E contei para elas exatamente o tipo de homem que você é. Você não pode ter feito isso. Não só posso como fiz. E sabe de uma coisa? Foi mais fácil do que imaginei. Porque quando você trata mal um homem de 67 anos na própria casa dele, quando você chama seu sogro de peso morto, quando você desrespeita quem te sustentou durante anos,
Você mostra exatamente quem é. Bruno estava tremendo de raiva. Você destruiu minha carreira. Como vou pagar as contas? Como vou sustentar minha família? Ah, agora é nossa família? Interessante. Semana passada você me disse que eu era um peso morto, que não tinha propósito, que deveria sair de casa. José Carlos, eu estava nervoso, falei besteira. Não, Bruno. Você falou o que realmente pensa. E sabe o que descobri? Que você é um homem pequeno, covarde, que só se sente grande humilhando outros. Carla chegou nesse momento vindo do trabalho. Viu Bruno com a caixa de papelão e ficou confusa. Bruno, o que é isso? Por que você está em casa a essa hora? Bruno olhou para mim com ódio puro. Conta para ela, José Carlos. Conta o que você fez. Olhei para minha filha, aquela menina que criei com tanto amor, e disse: Filha, seu marido foi demitido hoje, por justa causa. O quê? Bruno, é verdade? Carla, seu pai destruiu minha carreira. Ele ligou para a empresa e inventou mentiras sobre mim. Não inventei nada, respondi calmamente. Contei apenas a verdade. Contei que tipo de homem você realmente é. E então, pela primeira vez em anos, Carla viu seu pai como ele realmente era. Um homem íntegro, digno, que não se curvava diante de humilhações. O que Bruno não sabia é que minha vingança estava apenas começando. Você vê, durante meus anos de construção civil, aprendi que informação é poder. E nos últimos dias eu havia coletado muitas informações sobre Bruno Henrique Tavares. Na terça-feira seguinte, enquanto Bruno ficava em casa enviando currículos e fazendo cara feia, recebi a visita de Sandra Mendes, uma antiga amiga que trabalhava como jornalista no jornal local do bairro. José Carlos, soube que você está enfrentando problemas familiares, disse ela, tomando o café que preparei. Problemas não, Sandra. Soluções. Contei para ela toda a história. Desde o início, quando Bruno começou a me desrespeitar, até a humilhação no aniversário do Gabriel e minha vingança calculada. José Carlos, essa é uma história que precisa ser contada. Quantos idosos passam por situações parecidas e ficam calados? Você acha? Tenho certeza. Posso escrever sobre isso? Obviamente protegendo sua privacidade, mas mostrando como os idosos podem e devem se defender de abusos familiares. 2 semanas depois, a matéria foi publicada. O título era: Idoso usa rede de contatos para se defender de genro abusivo. A reportagem não citava nomes, mas qualquer um que conhecesse nossa família saberia do que se tratava. A reação foi imediata e avassaladora. Meu telefone não parava de tocar. Amigos, vizinhos, antigos colegas de trabalho ligando para dar apoio. A história se espalhou nas redes sociais do bairro. As pessoas compartilhavam, comentavam, aplaudiam. Parabéns, seu José. Finalmente alguém que não ficou quieto. Esse é o exemplo que todo idoso deveria seguir. Muito bem. Desrespeito tem que ter consequência. Bruno estava desesperado. A humilhação pública era mais do que ele conseguia suportar. Na quinta-feira, ele veio falar comigo na sala. José Carlos, preciso que você faça algo para limpar meu nome. Fazer o quê? Ligue para a empresa, diga que foi um mal-entendido, que você exagerou. Bruno, eu não exagerei nada. Falei apenas a verdade. José Carlos, por favor, tenho família para sustentar. Carla está grávida. Essa informação me atingiu como um raio. Carla grávida. E não tinha me contado? Ela está grávida? Está sim, de 2 meses. Por isso preciso do emprego de volta. Naquela noite conversei com Carla. Filha, é verdade que você está grávida? Ela baixou os olhos. Pai, eu ia contar. Só estava esperando o momento certo. E por que não contou? Porque Bruno disse que você ia querer se intrometer na gravidez, dar palpite em tudo, que seria um problema a mais. Senti meu coração se partindo. Minha própria filha estava escondendo a gravidez de mim por influência daquele homem. Carla, você realmente acredita que eu seria um problema? Ela começou a chorar. Pai, eu não sei mais em que acreditar. Bruno diz uma coisa. Você age de outra forma. Estou confusa. Foi quando decidi que era hora de Carla saber de tudo. Filha, vem cá.
Preciso te contar exatamente o que aconteceu. Sentei com ela no sofá e contei tudo, palavra por palavra do que Bruno havia me dito no dia do aniversário do Gabriel. Como ele me chamou de peso morto, como disse que eu era uma sanguessuga, como afirmou que ela ficava comigo por pena. Carla ficou pálida. Pai, ele realmente disse isso. Disse sim, filha. E muito mais. Ela ficou em silêncio por longos minutos. Pai, eu não sabia. Bruno me disse que vocês tiveram uma discussão sobre as responsabilidades da casa, mas nunca contou os detalhes. Agora você sabe. Pai, eu sinto muito. Muito mesmo. Você nunca foi um peso. Você sempre foi o melhor pai do mundo. E agora é o melhor avô também. Naquela noite, Carla confrontou Bruno. Ouvi a discussão do meu quarto. Eles gritavam, ele negava, ela chorava. No final, ela veio ao meu quarto. Pai, posso dormir aqui hoje? Claro, filha. Naquela madrugada, enquanto minha filha dormia na cama que um dia foi minha e de Conceição, senti que finalmente a justiça estava sendo feita. 3 semanas depois da demissão, Bruno finalmente conseguiu um novo emprego. Mas não era nem de longe a posição que ele tinha antes. Era um cargo júnior numa empresa pequena, ganhando menos da metade do salário anterior. E o pior, a empresa ficava em Santo André, do outro lado da cidade. 2 horas de trânsito para ir, 2 para voltar. A humilhação estava completa. Mas o mais importante de tudo é que Carla finalmente enxergou quem Bruno realmente era. Não apenas pelas palavras que ele disse sobre mim, mas pelo modo como ele reagiu quando perdeu o emprego. Em vez de assumir a responsabilidade pelos próprios erros, ele culpou todo mundo. A mim, à empresa, aos colegas, ao mercado. Pai, ela me disse numa manhã de abril, estou pensando em me separar. Filha, essa é uma decisão muito séria. Você está grávida, tem o Gabriel. Eu sei, pai, mas não posso mais viver com um homem que desrespeita meu pai, que mente, que não assume suas responsabilidades. E o que você vai fazer? Quero que você continue morando aqui. Esta é sua casa também. Sempre foi. Bruno que se mude. 1 mês depois, Bruno fez as malas e foi morar com a mãe dele num apartamento de 2 quartos em Osasco. Levou apenas suas roupas e alguns móveis. Deixou para trás a vida confortável que tinha construído às minhas custas. Hoje, 6 meses depois de tudo isso acontecer, nossa vida encontrou um novo equilíbrio. Carla está no 7º mês de gravidez e radiante. Gabriel, agora com 2 anos e meio, continua chamando-me de vovô, com aquele sorriso que derrete meu coração. E eu continuo cuidando da casa, do jardim, da família que realmente me importa. Bruno vem buscar Gabriel um fim de semana sim, outro não. Quando chega, cumprimenta-me com um aceno constrangido. Não consegue me olhar nos olhos. E eu o cumprimento com educação, porque Conceição me ensinou que a gente não precisa descer ao nível de quem nos desrespeitou. Carla voltou a ser a filha carinhosa que sempre foi. Pede minha opinião sobre as coisas da casa, sobre o enxoval do bebê, sobre a educação do Gabriel. Voltou a dizer que o café que eu preparo é o melhor do mundo. Às vezes, no final do dia, quando estou regando as plantas no jardim e vejo Gabriel brincando no gramado, sinto que Conceição está ali comigo, orgulhosa. Orgulhosa porque seu marido não abaixou a cabeça, porque não aceitou ser tratado como lixo, porque mostrou que idade e experiência ainda valem alguma coisa neste mundo. Recebi uma proposta para escrever um livro sobre minha experiência. Várias pessoas idosas me procuraram pedindo conselhos sobre como lidar com familiares abusivos. Descobri que minha história não era única. Infelizmente, milhares de idosos passam por situações parecidas todos os dias. Mas também descobri algo mais importante: que nunca é tarde para se defender. Que experiência de vida não é fraqueza, é poder. E que respeito não se pede, se impõe. A última vez que falei com Roberto, ele me contou que Bruno tentou se candidatar para outras empresas do grupo, mas sua reputação já estava marcada. José Carlos, ele me disse, você fez um favor para o mercado todo. Homens como esse não merecem posições de responsabilidade. Marcos, da construtora,
Me ligou semana passada com uma proposta interessante: dar palestras sobre liderança e respeito no ambiente familiar para funcionários da empresa. Seu José, sua história inspirou muita gente aqui. Os funcionários mais velhos se sentem valorizados depois de ouvir o que aconteceu. No último domingo, organizei um churrasco no quintal. Vieram amigos antigos, vizinhos, alguns colegas da época da construtora. Gabriel correu o dia inteiro entre as pessoas, sendo mimado por todos. Carla, já com a barriga bem grande, sentou-se ao meu lado e sussurrou: "Pai, obrigada por não ter desistido da gente." Olhei para ela, para meu neto brincando, para minha casa cheia de pessoas que me respeitam e me querem bem, e respondi: "Filha, família de verdade nunca desiste uma da outra." Bruno não foi convidado para o churrasco. E sabem de uma coisa? Ninguém sentiu falta. Hoje, enquanto escrevo essas últimas palavras, Gabriel está dormindo no meu colo. Carla está na cozinha preparando o lanche da tarde. O jardim que plantei está florindo mais bonito que nunca. E eu, José Carlos Mendonça, aos 67 anos, posso dizer com orgulho que ainda sei como defender minha família e minha dignidade. Para quem está lendo esta história e se identificando com ela, quero deixar uma mensagem. Você não precisa aceitar desrespeito de ninguém. Não importa se é filho, genro, nora ou qualquer outra pessoa. Idade não é sinônimo de fraqueza. Experiência de vida é sabedoria acumulada. E sabedoria, quando bem utilizada, é a arma mais poderosa que existe. Bruno aprendeu isso da forma mais difícil possível. E toda vez que ele vê meu número na lista de contatos do telefone dele, porque eu ainda sou o avô do filho dele, tenho certeza de que se lembra das palavras que ele deveria ter ouvido do pai dele quando criança. Respeite sempre quem veio antes de você, porque um dia você também será velho e vai querer ser respeitado. A diferença é que eu conquistei esse respeito. Bruno terá que correr atrás do dele. E, sinceramente, duvido que consiga.